Saiu o segundo e último trailer de Mandaloriano, que tá perigosamente empolgante, e por causa de um tweet do James Gunn, diretor de Esquadrão Suicida, a internet acabou ficando muito confusa, mas no fim das contas nós descobrimos qual o planejamento da DC para os próximos filmes. Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo e já comenta aí. Você tá botando fé na série do Mandaloriano? Tá botando fé nesse filme do Esquadrão Suicida? E o top comentário de hoje é do Luiz Chirico, dizendo que se o Demolidor voltar tem que ser com Charlie Cox, sobre o vídeo que eu fiz falando exatamente sobre esse assunto e saiu hoje ainda. Muito bem, você viu o trailer de Mandaloriano? Mesmo se você não for fã de Star Wars, dá pra se empolgar com aquele trailer. Dá pra fazer um explicado rápido do que é um Mandaloriano, né? Tipo, toda uma raça, toda uma cultura de caçadores de recompensa do universo Star Wars. Acontece que a série é criada pelo Jon Favreau, que ninguém menos quem dirigiu o primeiro filme de Homem de Ferro, o cara que começou o universo cinematográfico da Marvel na direção dos filmes. É a primeira série em live action, ou seja, com atores reais do universo Star Wars, e é produzido pelo Disney Plus, que, como a gente sabe muito bem pelas séries da Marvel, eles vão investir muito dinheiro, estão investindo muito dinheiro para cada episódio dessa série. Cada episódio dessa série vai ter um orçamento equivalente a um filme aí. Dariam para fazer um filme para cada episódio. E acontece que essa série tá muito mais próxima de estrear do que eu sequer esperava. Ela já vai estrear no dia 12 de novembro, dia 12 do mês que vem, e vai ter uma agenda de lançamentos de episódios que é bem confusa. Pelo que o site Cinepop mandou aqui, ó, o primeiro episódio vai estrear no dia 12 de novembro, o segundo já estreia no dia 15 de novembro, e aí depois só na semana seguinte o episódio 3, 22 de novembro, e assim vai. É uma agenda muito confusa. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo as datas de estreia dos episódios. São 8 episódios no total, e agora que tá faltando pouquinho tempo para a estreia do primeiro episódio, eles soltaram o segundo trailer que tá mais empolgante que nunca. Uma coisa muito interessante de se ressaltar é que essa série não vai ser exibida para críticos de cinema com antecedência, que é uma coisa que muitos estúdios fazem aí, até eu mesmo tenho acesso a algumas cabines de imprensa, por isso que eu trago a minha opinião sobre alguns filmes antes do filme estrear em si. Foi assim com Coringa, por exemplo, foi assim com o primeiro episódio de Watchmen, foi assim com o filme do Homem-Aranha, enfim, a maioria dos filmes aí, lançamentos que eu tenho interesse de conversar aqui com você a respeito, geralmente eu consigo assistir com antecedência, mas com essa série de Star Wars isso não vai acontecer porque o primeiro episódio vai trazer um spoiler para a franquia de Star Wars. Que spoiler é esse? É um mistério. E como eu disse, se você não é fã de Star Wars, mesmo assim você vai apreciar o Mandaloriano, aparentemente, porque as cenas de ação dele são muito badass, muito duronas. A gente vê que tem um estilo meio velho oeste e tal. Ele sai atirando nos Stormtroopers e ele usa uma armadura, aquela roupa mandaloriana que ele usa é a prova de laser, então os tiros batem nele, refletem. É muito louco, eu tô muito ansioso pra ver como isso vai funcionar na prática, como vai ser a história dessa série. Se for equivalente ao visual, nossa, o visual dessa série tá melhor do que muito filme, com certeza. É pra gente sentir já a qualidade, nível de produção das séries do Disney Plus. Imagina as séries da Marvel pelo Disney Plus com uma qualidade cinematográfica dessa. É uma revolução, são novos tempos que estamos vivendo. Esse trailer já passou dos milhões de visualizações, o mundo inteiro tá esperando por essa série. É uma série histórica, né? De certa forma, pelo menos pra franquia. E a história vai se passar entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força. Nesse período de tempo entre esses filmes é que vai acontecer a história do Mandaloriano. Eu tô ficando muito esperançoso pra essa série e eu não sei se eu deveria ter tanta esperança assim. Aquela coisa, né? Quanto mais expectativa, mais as chances de se decepcionar. Então, não me dê esperanças, Disney. Esse é o lema desse vídeo. Não me dê esperanças. Porque nisso se encaixa também Esquadrão Suicida. O James Gunn, que é o diretor de Guardiões da Galáxia Volume 1, Volume 2 e vai ser o diretor de Guardiões da Galáxia Volume 3, como a gente sabe muito bem, tá lá dirigindo Esquadrão Suicida pra descer pra concorrente, que pelas primeiras fotos que saiu, pô, parece que vai ser um filme divertidão, um pessoal com umas fantasias coloridas, muito legal. Só que nos intervalos entre a produção do filme, ele foi responder a alguns fãs no Twitter. E é aí que surgiu a pergunta e a resposta que movimentou a internet toda. Foi um usuário chamado
Andy Itz, que perguntou o seguinte: o Esquadrão Suicida será conectado com o Batman de Robert Pattinson? Pois estou confuso com o que está acontecendo com o DCEU. Alguns filmes não são conectados, enquanto outros são. E é aí que o James Gunn respondeu: sim, assim como nos quadrinhos. E é aí que o pessoal, veículos de notícias sensacionalistas e também fãs que não conseguiram interpretar direito esse tweet, começaram a falar que tá confirmado, James Gunn confirmou que Esquadrão Suicida vai ser conectado com o filme do Batman do Robert Pattinson, que é o próximo filme do Batman que vai ser lançado. Ou seja, o novo Esquadrão Suicida e o novo Batman estariam no mesmo universo. Porque afinal de contas, a primeira pergunta lá do tweet foi: Esquadrão Suicida será conectado com o Batman do Robert Pattinson? E aí o James Gunn respondeu sim, assim como nos quadrinhos. Só que o pessoal esqueceu de contar o último comentário do tweet que o fã fez. O fã comentou lá: alguns filmes não são conectados, enquanto outros são. E aí o James Gunn deixou bem claro, sim, assim como nos quadrinhos. Nos quadrinhos, alguns quadrinhos são conectados, outros quadrinhos não são. Tanto é que eu comentei, por exemplo, no vídeo que eu lancei ontem aí, falando sobre as polêmicas que estavam acontecendo e que tinham atacado até o Batman. E lá eu comentei que o Batman tem várias revistas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o Batman na Liga da Justiça, tem ele no Detective Comics, tem ele num evento que a DC tá lançando. É como se fossem várias versões de Batman aí que supostamente são considerados como se estivessem no mesmo universo, só que não estão. É o mesmo personagem passando por histórias diferentes simultaneamente. E é exatamente através desse comentário do James Gunn que a gente tem um contexto do posicionamento dos filmes da DC agora. Porque pelo que pareceu, não existe mesmo a intenção da Warner / DC, que a Warner é quem produz os filmes da DC pro cinema, não existe um DC Studios igual a Marvel Studios, então é a Warner mesmo. Eles não parecem estar com o menor interesse em criar um universo compartilhado, eles simplesmente vão lançando um filme e outro, e aí se conectar, conectou, se não conectar, não conectou. Por exemplo, Aves de Rapina é o próximo filme aí da DC a estrear, e a Arlequina, que tá em Aves de Rapina, vai participar do Esquadrão Suicida que o James Gunn tá gravando. E o filme das Aves de Rapina também parece estar conectado com o primeiro Esquadrão Suicida, porque afinal de contas é a mesma atriz, ela faz referência ao Coringa do Jared Leto, e o filme do Esquadrão Suicida, o primeiro filme do Esquadrão Suicida, está conectado ao filme do Batman, do Ben Affleck, Batman vs Superman, Liga da Justiça. Então, pera aí, o universo está mudando, é confuso. Tipo, faz parte do universo ou não faz? Pera aí, é muito confuso, eu acho muito confuso. Imagina as pessoas que não estão por dentro desse mundo de quadrinhos aí e vão lá assistir no cinema. Porém, isso aí pode vir com uma coisa muito interessante, e aqui a gente já começa a especular um pouco a respeito disso. Por quê? A gente sabe que a DC tem um multiverso nos quadrinhos, é uma coisa que a DC não cansa de usar. Tá sempre usando histórias e cruzando histórias com esse lance de multiverso. O Flash pode atravessar, já atravessou, criou lá o Flashpoint, os Novos 52. A DC nos quadrinhos faz reboot e reboot atrás de reboot, porque ela pode brincar com esse lance do multiverso, ela brinca com esse lance do multiverso o tempo todo. A Marvel também faz isso, só que acho que dá pra dizer que com menos frequência. E se a gente olhar os filmes, dá pra interpretar que eles também são em um multiverso, em um universo diferente. Por exemplo, o filme do Coringa é em um universo separado do filme do Batman vs Superman. O filme das Aves de Rapina, beleza, tem uma conexão com o antigo Esquadrão Suicida, mas talvez seja o Esquadrão Suicida de um universo diferente, entendeu? Não seja exatamente o primeiro filme, que, por exemplo, olha só, o próprio James Gunn falou que esse filme do Esquadrão Suicida agora, que ele tá produzindo, não é um reboot, não é um remake, mas também não é uma continuação. Então, peraí, se não é reboot, vocês não estão reiniciando a franquia e não é uma continuação, o que que é? Uma história paralela, talvez seja um spin-off, talvez seja o Esquadrão Suicida de uma realidade paralela aí agora? São filmes que conversam, mas não estão necessariamente no mesmo universo, e sim em um mesmo multiverso. Vale dizer que o James Gunn depois voltou lá no Twitter e desmentiu esse negócio, não tá conectado o Esquadrão Suicida com Batman, não, os filmes são separados mesmo, mas aí eu fiquei pensando, poxa, a Warner vai jogar essa oportunidade fora, tá fazendo vários filmes com personagens de quadrinhos dela, esses personagens nunca vão poder se unir em um filme, nunca vai poder rolar um crossover, tipo Vingadores, assim, em que todos os personagens desses filmes se encontram, e é aí que tá o trunfo da DC. Pode ser que a DC decida unir esses personagens eventualmente, mesmo eles estando em universos diferentes, porque a DC adora aproveitar o multiverso
multiverso. Então, se eventualmente a DC fizer um filme que vai unir todos esses personagens, talvez já esteja planejando um filme que vai unir todos esses personagens, será um filme de multiverso. E aí, meus queridos, pode rolar um encontro do Coringa do Joaquin Phoenix, quem sabe? Com outros personagens aí, não sei. Com o próprio Esquadrão Suicida. Caracas! O Coringa do Jared Leto com o Coringa do Joaquin Phoenix no mesmo filme. O Batman do Ben Affleck junto com o Batman do Robert Pattinson. Tudo isso é possível por causa do multiverso da DC. E aí sim, aí é uma coisa diferente, é uma coisa que eu aplaudiria e é uma coisa que mais do que nunca é muito diferente. Tô igual o Faustão, né? Ô louco, mais do que nunca! É bem diferente do que a Marvel faz, porque a Marvel não trabalha tanto com o multiverso ainda. Depois de Vingadores Ultimato, a gente, opa, Doutor Estranho no multiverso da loucura, opa, mas, de qualquer forma, essa forma que a DC está planejando trabalhar com o multiverso, totalmente diferente de qualquer coisa que a gente já tenha visto até hoje. E isso faz o quê? Isso me dá esperanças. Não me dê esperanças, DC. Não me dê esperanças. Dessa forma, realmente, a DC poderia soltar vários filmes independentes e os filmes que derem certo, eles vão e aproveitam em um crossover que eles queiram fazer depois. Você acha que a DC fazer um multiverso no cinema é uma ideia boa? É uma boa ideia da DC? Me diz. Se você é novo no canal, vai se inscrevendo aqui, ativando as notificações, que tem sempre vídeo aqui comentando esse mundo de super-heróis, quadrinhos, cinema, que a gente adora. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.